Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos. Eu queria começar agradecendo mais uma vez a presença de vocês. É uma honra incrível, indescritível poder estar compartilhando com vocês essa noite, esse momento aqui, nesse dia cheio de significados. Para nós, especialmente, estamos aqui reinaugurando esse espaço, essa nova encarnação dessa casa, que já teve tantas encarnações, agora tem uma encarnação nova como o hiperespaço. O nosso tema de hoje, e o tema também do ano inteiro que vem, com esse tipo de evento que nós estamos planejando fazer mensalmente, é a transição. Isso vocês já sacaram. 15 anos atrás, eu era um feliz executivo, diretor de marketing da MTV, feliz da vida, com um bom salário, uma vida tranquila, divertida, trabalhando com gente bacana, artistas, músicos, eventos, viagens, né? Morava num loft na Vila Madalena, super bacana, parecido com esse aqui, inclusive, tal. Era aqui, exatamente aqui, eu morava aqui nessa casa há 15 anos. Há 15 anos, exatamente. E as pessoas diziam para mim que eu tinha a vida perfeita. Falavam, Fábio, você tem a vida perfeita. Tudo é ótimo, tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é gostoso, tudo maravilhoso. E, de fato, a minha vida era perfeita. Era muito bacana, era muito divertido. Foi um período muito próspero, muito prolífico, muito criativo da minha vida, né? E até que um dia eu comecei a sentir uma coisa meio difícil de descrever, mas foi um certo incômodo. Começou com uma poeirinha, depois aquela coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí um dia eu olhei para mim mesmo e falei, caramba, se eu tenho a vida perfeita, por que é que eu não estou feliz? Por que é que eu estou sentindo que tem uma coisa muito errada na minha vida? Por que eu não estou me sentindo completo? Por que eu não estou me sentindo pleno? Por que eu não estou me sentindo 100%? E aí, seguindo essa trilha, dessa poeirinha que foi crescendo, eu acabei despencando num abismo desgraçado e depois de poucos meses eu implodi essa vida totalmente. 15 anos de carreira, bem-sucedida, da noite para o dia, foram 2, 3 meses, eu simplesmente explodi tudo e me joguei no abismo. Num abismo, num vazio, sem saber o que é que seria de mim. Esse mergulho durou 3 anos. Foi um sabático de 3 anos. Onde eu fui viajar pelo mundo inteiro, onde eu fui... A regra básica era, eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Aquilo que eu quero. Vou me permitir, nesse período da minha vida, só fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que faz sentido para mim. E aí eu saí nessa jornada, viajando pelo mundo todo, fazendo todo tipo de terapia que vocês pensarem, imaginarem. É bem possível que eu tenha feito. Terapias, retiros espirituais, do xamanismo ao budismo, passando pelo taoísmo, me formei em yoga, meditação, viagem astral, respiração, trabalho de corpo, as psicologias todas que você puderem imaginar, e fizeram parte porque eu descobri, curiosamente, eu me formei em administração de empresas, né? E que nos 4 anos da faculdade, nesse período, durante o sabático, eu lembrei disso que eu tinha esquecido, que a única matéria que eu gostei nos 4 anos de faculdade foi psicologia. Eu falei, meu, como eu sou tão burro, cara, eu demorei 15 anos para descobrir que a minha história tinha a ver alguma coisa com psicologia, né? Mas passado esse período, eu reconectei com isso, e depois dessa jornada sabática, eu finalmente, depois de 3 anos, voltei a trabalhar, né? Me formei em psicossíntese, em coach, e comecei a atender como terapeuta e como coach, e isso já se faz 11 anos, né? E nesses 11 anos, eu percebi uma coisa interessante, que a maioria das pessoas que me procuravam não tanto pelas coisas que eu estava falando, não tanto pelos livros incríveis, não tanto pelos posts, pelos vídeos, pelo blá blá blá. As pessoas me procuravam porque eu tinha feito essa transição. O principal motivo delas me procurarem
É porque você esteve lá e agora você está aqui. Ou seja, você fez a transição. Isso é o que mais impactava, é o mais interessava, o que mais atraía as pessoas, né? E nesses 11 anos foram muitos e muitos clientes individuais e grupos, etc. E as pessoas continuamente me falavam isso, né? E aí, recentemente, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava numa meditação e aí eu recebi uma instrução. Fazia até tempo que eles não mandavam notícias, mas me mandaram uma espécie de um SMS, assim, dizendo: o foco agora é a transição. Falei, pô, mas eu já estou na transição, eu já trabalho com a transição há muito tempo, acompanhando os processos das pessoas, facilitando elas, né, como coach, como terapeuta, etc. Não, agora a questão é a transição global. Não é a sua transição, não é apenas a transição individual, é a transição coletiva, a transição global. Não se esqueça que as leis que regem a transição global são as mesmas leis que regem a transição pessoal. Nós somos um reflexo do todo, não é? Um fractal do todo, e as mesmas leis do coletivo funcionam para o individual. Então, agora o que você vai fazer é usar esses 11 anos de pesquisa, de estudo, de investigação, tanto com seus clientes como individual, e vai hackear a transição global. Eu falei, nossa, mas que missão fácil, né? Os caras... Eu falei, tá bom, vamos hackear a missão global. Mas o que é hackear a transição global, né? Hackear hoje é um termo até que está ficando bastante comum, nada mais é do que a gente escanear a transição, esse processo de transição e compreender o que é, e mais a fundo, e mais a fundo, e mais a fundo, compreender o que é, como se manifesta, quais são as leis que regem, né? Quais são as emoções que emergem, como é esse processo, como ele acontece. Por quê? Para que a gente possa, a partir daí, em conhecendo as leis desse fluxo, podermos nos posicionar, nos alinhar e nos sincronizar com ele. O que vai fazer a nossa vida ser muito mais fácil, não é? Então, foi assim que nasceu também um pouco da ideia do Transitions, né, de criar desenvolver essa plataforma voltada para a transição, para processos de transição, tanto no nível individual, como no coletivo, né, nos grupos, nas empresas, como no nível global. Sempre lembrando que eles estão sendo regidos pelas mesmas leis. E sempre usando a referência pessoal, né, o que nós somos, né, o que nós passamos como referência, como base de pesquisa, como matéria-prima. Tá certo? Muito bom. E aí vocês falam, tudo bem, mas afinal de contas, o que é essa transição global? Né? O que é esse mega processo de transformação, de transmutação, de mudança, que está aí, já está acontecendo, ele já está em processo, né, em alto e bom som para quem está ouvindo, né? O que é a transição? Certo? Para a gente compreender transição, tem um caminho interessante que é começar compreendendo a palavra, né? A etimologia da palavra. Transição vem de transitare. Transitare é passagem. Transitare é mudança de estados. E se você for analisar o prefixo trans, você vai perceber que ele tem 3 significados. O primeiro significado de trans é aquilo que está entre. Ou seja, é um estado que está entre um estado e outro. Entre um mundo e outro. Entre uma dimensão e outra. É um estado, não é lá, nem lá. É aqui. Não é o velho que está morrendo e não é o novo que está nascendo. É uma coisa intermediária. É um estado de consciência entre 2 estados de consciências diferentes. Entre 2 mundos diferentes. Ok? Então esse é o primeiro significado. Segundo significado de trans. Trans é aquilo que está através. Ou seja, transição é um fluxo de energia que atravessa os tempos, que vem do passado, presente, futuro, vai para o futuro, volta para o presente, vai para o passado. É um trânsito, é uma passagem, é um fluxo que atravessa os espaços e os tempos. Vai vendo como a coisa está simples, hein? Estamos só no segundo. E ainda tem um terceiro significado de trans, que é aquilo que está além. Então a transição é um estado, é um fluxo e é também um campo que está além
da nossa imaginação, além do nosso conhecimento, além da nossa percepção, muitas vezes. Então, a transição é esse processo, é esse fluxo, é esse estado de consciência, é esse campo de energia que está além de tudo que a gente já talvez até imaginou. Tudo isso junto, né? E no nível global. Certo? Pronto, acabou, era isso, gente. Obrigado. Agora está tudo resolvido, né? Tudo explicado. Muito bem. Mas aí, então, ok, legal, beleza, tudo isso, mas... Tá. Vamos aqui juntos, então, tentar hackear a transição e vocês vão me ajudar, tá certo? Vamos tentar estudar quais são as características da transição, tá certo? Quais são as qualidades da transição e quais são as emoções que emergem quando nós estamos em transição. Ok? Então lembre-se de quando você mudou de casa. Lembre-se quando você mudou de emprego. Lembre-se quando você mudou de carreira, ou quando você mudou de cidade, ou quando você terminou uma relação, né? Ou lembre da própria adolescência, que é um período de transição por excelência. Todas as transições que a gente já passou na nossa vida. E a transição maior de todas, que é nascer nesse mundo, que é vir do mundo espiritual e se manifestar aqui no mundo físico, né, através do parto. Você acha que tem transição maior do que a gente ficar 9 meses boiando numa água quentinha e de repente chegar aqui em São Paulo? Oi, né? Então, todos nós já passamos por muita transição. Nós temos esse conhecimento. E aqui, isso eu quero que a gente use aqui, tá certo? Então, quais são as qualidades e as características da transição? Eu vou dizer uma para começar e depois eu vou pedir a ajuda de vocês, tá certo? A transição, por definição, é instável. É instável. Altos e baixos, idas e vindas, recaídas, picos e vales, aquela coisa volátil, né, que toda hora está subindo e descendo. Essa é uma característica da transição. Ela é instável por definição. Qualquer transição é um momento de instabilidade. Então, é legal a gente começar a aceitar o que é, para poder ver o que a gente faz para lidar com o que é. Primeira qualidade da transição é a instabilidade. Quem me fala uma outra qualidade da transição? Incerta. Eu falo incerta, exatamente. É uma época de incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer, a gente mal sabe o que está acontecendo, quanto mais o que vai acontecer. A incerteza é uma premissa da transição, momentos de transição. Né? Você falou alguma coisa? Inevitável. É um processo inevitável, é um processo inexorável, é um processo que não tem volta. Cheio de oportunidades. É um momento que pipoca oportunidade por todos os lados. O que mais? Intenso, né? A intensidade em qualquer nível, em qualquer dimensão, em qualquer lado, a intensidade está presente, a gente vai falar mais disso. Alguém falou o quê? Impermanência, né? Tem um pouco a ver com essa instabilidade, as coisas, muita espuma, né? Muita poeira, muita fumaça, né? Muito projeto que começa e dura um dia, no dia seguinte já terminou o projeto, as ideias vão e vêm, né? Um monte de coisa começa na sexta, na segunda já acabou, né? É totalmente impermanente. Incômodo é uma coisa estranha, que a gente fica naquele estado intermediário, que não tem aquelas coisas certinhas que tinha no passado, e o novo bonitinho ainda não chegou, e a gente fica incomodado. O que mais? Oi? Medo. Nós vamos falar das emoções daqui a pouco, mas vamos falar primeiro das características, antes de falar das emoções. Novidade, momento de muita criatividade, inovação. Olha o que tem de projeto de inovação hoje. Eu não conheço uma única empresa nesse mundo hoje que não esteja falando de inovação, tentando inovar ou buscar inovação. Né? Então, um momento de muita criatividade e realmente vai emergindo muita coisa nova. Não é? O que mais? Caótico. É um momento caótico, total, meio bagunça, meio confusão, meio... as coisas ficam assim, né? Totalmente caótico. Ampliação de consciência. Oi? Ampliação de consciência é um momento onde a gente, porque quebra a nossa rotina, porque tira os nossos pés, porque a gente é obrigado a mudar os padrões, a gente começa a pensar diferente, começam a acontecer coisas e a nossa consciência vai expandindo para fora e para dentro.
Algumas leis funcionam mais. Oi? Algumas leis que funcionavam. Exatamente. Leis que até há pouco tempo atrás eram certas, certinhas, funcionando, de repente não valem mais, não funcionam mais. E junto com as leis, coisas que a gente fazia que davam certo, não dão mais. Ciclos de contração e expansão. Contração, expansão, esse momento do respirar, né? A coisa vai e vem, sobe, desce, constrói, destrói, né? O que mais? Vamos falar agora. Oi. É um momento de busca, porque a gente perde as nossas referências e a gente, bom, então eu tenho que me abrir, né? Um momento de abertura também, tenho que buscar outras coisas, tenho que buscar quem é que tem resposta para esse futuro, né? Quem é que está fazendo alguma coisa, né? É um momento também que a gente busca muito conexão com outras pessoas, porque a gente começa a buscar e a gente começa a se conectar. Então é um momento que tem tudo a ver com o processo de hoje, sociedade em rede, não por acaso a gente está vivendo uma sociedade em rede, porque a gente começa a buscar no outro, e nos outros, e no todos os outros, soluções, caminhos, possibilidades para a gente compreender o que está acontecendo. Ressonância, exatamente. Você se conecta, vê, não sou eu sozinho, né? Não sou eu que estou, só eu, não está você sozinho aqui no Transitions, né? Tem um monte de gente preocupada com a transição, ou buscando a transição, ou querendo conhecer a transição. Isso dá uma certa tranquilidade também, né? Essa conexão, saber que tem mais pessoas, né? É realmente uma época importante a gente encontrar a nossa turma, entendeu? Qual que é a minha turma, entendeu? Desse momento, né? Sincronicidades. É um momento que começa a acontecer muitas coisas mágicas, encontros mágicos, você pensa em alguém, a pessoa te liga, você quer fazer o projeto com alguém. Não sei se está acontecendo isso com vocês ou não, por acaso? Não. Tá bom, se não tiverem, vocês avisam. Certo? Você pensa em alguém, a pessoa aparece, vou fazer um projeto não sei o quê, acontece alguma coisa mágica e a pessoa... Sincronicidade assim já tá virando popular, né? Já está virando coisa normal, né? Alguém mais falou alguma coisa? Desafios, porque a gente está sendo totalmente desafiado a ser mais do que a gente é, mais do que a gente é, mais do que a gente é. Né? Vamos falar das emoções agora. Quais são as emoções que emergem quando a gente está em transição? Aquela que é a mãe de todas as emoções, quase, né? Qual é a mãe de todas as emoções na transição? O medo. Né? O medo e suas vertentes, né? A fobia, a depressão, a angústia, ansiedade, impaciência, insônia, desespero. Calma, tem sim, tem boa sim. Conflito, esperança, tá vendo como tem? Tem, ó, pensa bem quando você mudou daquele emprego chato pra caramba, que você foi pro emprego novo, tá, tinha medo, mas o que mais que tinha? De abandonar o emprego antigo? Ir para outro emprego. Motivação, expectativa, curiosidade, abertura para o novo, uma certa, às vezes, euforia, às vezes um alívio desgraçado que está liberando um trambolho, um trabalho chato pra caramba, saindo, né, de uma coisa que não te realizava, como não tinha sentido para você. É um alívio, é um peso, dá uma leveza, tá certo? O que mais? A lista é mais ou menos essa, não é? Já está suficiente, né? Agora vejam só, vamos continuar hackeando aqui essa transição. Nós falamos de características e falamos de emoções presentes. O que há de comum entre esses dois grupos? Pergunta-chave para compreender transição. O que há de comum nesses dois grupos de informação que a gente trouxe aqui? Tanto as qualidades quanto as emoções. Oposições, as polaridades. E eu fiquei muito cavucando e mergulhando para ter uma, peraí, o que é essa transição? Vamos mergulhar, vamos chegar mais profundo. Peraí. Tanto emoção quanto qualidades, existe muita polaridade. Tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Então tá faltando água em São Paulo e os caras estão descobrindo água em Marte. Tem um rio de lama descendo aqui, detonando tudo, e tem crianças ocupando as escolas e dando uma reviravolta no modelo de educação. Tem tecnologias sensacionais, incríveis, inesperadas sendo descobertas,
um mar de corrupção em Brasília, em outros vários lugares. Tem guerra, tem terrorismo e tem milhões de projetos, iniciativas, movimentos sociais, com novas plataformas, com novas redes, com novos movimentos para ajudar o mundo, para melhorar o mundo, para subir a vibração, tá certo? Então, a transição, ela tem essa característica. E como é uma transição global, ou seja, como é uma transição sistêmica que pega o sistema como um todo, não é só um ajuste na visão que a gente está passando. Não é só uma pequena correção na visão. Não. Não é um pequeno ajuste na percepção. Não. Não é só trocar a cor da parede. Não, não é isso. Não é para dar só um upgrade, um update no software. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em trocar o sistema operacional do planeta. E que ser sistema operacional impacta todos os campos do conhecimento humano. Todas as áreas de interação, de expressão e de manifestação humana. Ou seja, é economia, é meio ambiente, é governo, é política, é educação, é relações, é família, é sexualidade, é energia, é cultura, é espírito, é tudo. Certo? É tudo. Ninguém vai sair ileso desse processo. Isso é coisa boa, né? A coisa boa é ninguém vai escapar, porque não tem escapatória. Não tem para onde fugir, gente. Não tem escapatória. Esse é um processo global. Certo? Muito bem. Sabendo que a transição global está aí, sabendo que ela tem essa característica, o que significa essa polarização? Essa hiperpolarização, que por ser global é muito intensa. O que acontece quando você tem muita polaridade interagindo rapidamente? O que isso gera? Energia. A fricção que gera energia. Ou seja, a transição é um campo de hiperativação das polaridades, e é tanta polaridade como nunca a gente já viveu na história recente desse planeta. É um campo hiper energizado. A gente nunca esteve num campo coletivo, humano, com tanta energia. Sacou? Ou seja, é um campo hiper ionizado, causado por essa hiperpolarização de tudo, em todos os níveis, em todas as dimensões. Ou seja, o que significa isso? Que nós estamos vivendo aqui agora esse campo de hiperenergização. O que significa isso? Significa que a gente tem uma oportunidade de ouro para despertar. Início de uma nova era, onde a gente vai poder finalmente despertar no nível individual, no coletivo e no global. Esse campo hiper-ionizado, hipercarregado de energia, supercarregado, é a chance de ouro que nós temos de dar um salto evolutivo na nossa vida, na nossa consciência, no nosso futuro. E despertarmos. Despertarmos do quê? Do medo, da ilusão e da mentira. E todas as confluências e variações que vêm dessas três coisas. Ilusão, medo e mentira. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão rica, disponível, para transcendermos e despertarmos. Despertar de consciência. Salto evolutivo para um lugar que a gente nunca foi. Por uma dimensão que a gente nunca foi. Para viver nesse planeta como a gente nunca conseguiu viver hoje. Essa oportunidade de ouro que nós estamos vivenciando agora. Que está aí. A oportunidade de vivermos esse despertar. E quem é que está por trás de tudo isso, engendrando essa possibilidade? Agora que eu quero ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Os empreendedores? Quem é que está por trás de tudo isso, engendrando essa oportunidade incrível da gente despertar em todos os níveis, em todas as dimensões? É o universo, mas tem um outro nome do universo. Consciência é um outro nome.
Também é um nome. Internet também é um nome. Quem é que está por trás mexendo os pauzinhos para esse despertar acontecer, gente? A força. O amor. Quem falou? Tudo isso que está acontecendo é uma trama do amor, para a gente despertar pro amor, viver o amor, ser o amor, dar amor, receber amor, trocar amor. Não tem novidade nenhuma nisso, isso que é o pior de tudo, de fazer esse exercício completo para chegar numa coisa que a gente já sabe. Porque não vamos nos esquecer que todos nós combinamos, pedimos e até brigamos para estar aqui agora, nesse planeta. Vocês lembram? Vocês lembram? Teve gente até que comprou ticket de outro na fila, furou fila. Todo mundo queria nascer agora, por quê? Porque é um momento tão mágico, com tantas oportunidades e tão rico, com tanto potencial de amor e de transformação e de crescimento e de evolução, não é? Vamos lembrar disso. Nós pedimos para estar aqui. Então, vamos agradecer a esse presente mágico que nós recebemos de estarmos vivos aqui agora nesse planeta. Para finalizar, o Carlinhos ele já falou que não tenho mais tempo. Não vou falar hoje os 5 antídotos para a transição, não. Deixa para a próxima. Eu já ia parar, mas o pessoal pediu. Rapidinho. 5 antídotos para a transição. Para não ter erro. Primeiro, confiança, gente. Confios. Rede, conexão, confiança. Segundo, entrega. Entrega para esse fluxo, gente. Entrega, vai. Se entrega. Desapego. Terceiro, larga o passado. Larga o que está velho. Larga o que não serve mais, que não te interessa mais. Tudo que não servir mais, solta. Desapega. Deixa aí. Se entrega. Confia. Quarto, antídoto. Presença, gente. O único jeito da gente conseguir aproveitar essa oportunidade, fazermos as escolhas corretas para a gente, as melhores escolhas, aproveitarmos as melhores oportunidades, a gente tem que estar presente. Sem presença, esquece. Quinto, antídoto. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E esses 5 juntos, aqui no centro gera o quê? Conexão. Conexão, autoconexão com aqui, centro do peito, próximo do coração, glândula do timo, a glândula da nossa verdadeira identidade. 5 antídotos na conexão aqui. É isso que eu estou tentando aprender, é isso que eu estou tentando manifestar. E é isso que eu desejo para todos vocês. Conexão e amor.